Olá! O programa Extra Classe de hoje reflete sobre a presença da história e cultura indígenas na sala de aula. Além disso, você confere a agenda da semana. O Extra Classe está começando agora. Ao longo da nossa história, a educação escolar deu pouco valor à diversidade cultural dos povos indígenas. Para mudar essa realidade, o governo federal aprovou em 2008 uma lei que obriga o ensino da história e cultura indígenas nas escolas públicas e privadas brasileiras. As 225 comunidades indígenas espalhadas por todo o país querem construir novas formas de relacionamento com a sociedade. Por meio do acesso à educação, querem preservar suas línguas, culturas e tradições. Confira este assunto na entrevista. Nossa entrevistada é a professora do curso de Licenciatura Indígena da Faculdade de Educação da UFMG, Márcia Splayer Rezende. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom. Professora, eu gostaria que você começasse falando para nós um pouco dessa experiência do curso de formação de professores indígenas da UFMG. Como é que ele funciona, quando foi implementado, qual foi o objetivo? Bom, o curso de licenciatura indígena, ele existe, ele é fruto de uma luta dos povos indígenas do Brasil e de Minas Gerais por uma escola indígena específica, diferenciada, intercultural e bilíngue. E o que é isso, né? A luta por ter uma escola, se o povo Machacali deseja ter uma escola próxima à cultura Machacali, ele é específica, diferenciada. Se o povo Pataxó quer ter um currículo diferenciado ou uma estrutura de funcionamento diferenciado, ele é permitido. Intercultural, que possa estar dialogando com os saberes tradicionais de cada povo e com o conhecimento científico, o nosso conhecimento, né, ocidental. E essa escola, essa luta dos povos indígenas chegou até a UFMG, chegou até a Secretaria de Educação, nós fomos até as aldeias e começou em 95 com o curso de Magistério Indígena, com a Secretaria de Educação, a FUNAI, o IEF e a UFMG, formando, né, inicialmente 42 professores indígenas de 5 etnias de Minas Gerais. Esses professores formaram e continuaram a luta pelo ensino superior, pela licenciatura, porque na aldeia você tem o ensino fundamental, mas você também vai ter, ou já tem muitas aldeias, o ensino médio. Então essa luta pela licenciatura, eles conseguiram um curso em 2006, que iniciou em 2006. É uma turma de 140 professores indígenas só de Minas Gerais. São 7 etnias: Pataxó, Xacriabá, Machacali, Krenak, Aranã, Xucuru e Caxixó. Tinha um Pancararu, mas ele saiu. A grande maioria Xacriabá, que é o maior povo indígena de Minas. Esses 140 professores indígenas, eles são uma turma especial. Aí teve mais luta ainda das lideranças, né, dos professores, e conseguiu agora um curso regular, de entrada regular dos professores indígenas. Então a Faculdade de Educação tem um curso, né, dentro desse programa do Reúne, aberto a povos indígenas do Brasil inteiro. Teve o vestibular o ano passado, entrou a primeira turma, passaram povos indígenas Pataxó da Bahia, Tupiniquim do Espírito Santo, Xacriabá aqui de Minas, Pataxó de Minas e também Aranã aqui de Minas. Agora, professora, qual que é a realidade hoje nas aldeias em termos educacionais? E uma outra dúvida, pergunta que eu quero fazer é: esses educadores, eles vão trabalhar com conteúdos paralelos ao da educação tradicional que nós conhecemos hoje em dia? Não é possível a gente dizer da escola indígena de Minas Gerais. A gente pode citar alguns exemplos de escolas com povos diferenciados.
Então, o conteúdo ele é determinado em função dos projetos sociais daquele povo. Então, vamos dizer, a Escola Chacriabá, ela busca estar trabalhando próximo aos projetos que estão acontecendo hoje, de revitalização da cultura, aos projetos de piscicultura, aos projetos, de uma maneira geral, voltados para o uso e gestão do seu território. Esse currículo, ele pode, se quiser, trabalhar só com conhecimento tradicional, mas, no geral, a expressão que eles usam é um pé na aldeia e um pé no mundo. Ou seja, é necessário trabalhar com esse conteúdo, sim, mas é necessário compreender toda a lógica de funcionamento desse outro espaço, desses outros territórios, seja Minas, seja Brasil, seja o mundo. Então, o conteúdo trabalhado, ele aborda, em sala de aula, aborda a realidade de cada aldeia, de cada povo indígena. Ele aborda a realidade de cada aldeia, mas se é uma realidade... se eles estão estudando, por exemplo, a agricultura do povo, daquele povo, eles vão estar estudando toda a forma deles de uso desse território, mas estudando também como o povo de Minas e o povo brasileiro usa o território para a agricultura. O que é essa agricultura comercial que no entorno planta centenas de quilômetros só de soja? Por que essa lógica de plantar um só produto? Por que a monocultura? No Brasil é assim e no mundo inteiro, como que é? E esse retorno, ele dá em termos de fortalecimento mesmo da vida dentro da aldeia. É necessário compreender o de fora para se fortalecer para dentro. Então, a perspectiva de estruturação da escola e do currículo, ela vai nesse rumo. Professora, eu vou convidá-la para nós assistirmos a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos lá. Historicamente, os índios foram marginalizados no Brasil. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, os cerca de 460 mil indígenas que vivem no país ainda lutam para serem reconhecidos como cidadãos. Esta escola em Belo Horizonte estimula o intercâmbio entre os estudantes e as etnias Pataxó e Krenak. Na verdade, isso faz parte de uma proposta de levar os nossos alunos a se confrontar, a se defrontarem com a enorme riqueza cultural, étnica que o nosso país tem. E que é sempre negada, né? Assim, historicamente, quando se diz que é o povo brasileiro, quando se diz que é o índio, isso de alguma forma mascara, né, as centenas de nações, de povos diferenciados que a gente tem aqui nesse país. Então, o interessante é que os alunos vão até a nossa comunidade, conhecem, vivem a realidade do nosso povo, conhecem, tem um momento de vivência e a gente tem o nosso povo, Pataxó, tem a esperança que esses alunos saiam de lá sensibilizados com a causa indígena e que conheçam de verdade antes de fazer qualquer julgamento e ser um defensor nosso aqui na sociedade, né, não indígena, e ser um aliado da causa indígena. E essa troca de experiência é muito importante para o nosso povo, acredito, para os alunos também. Há 3 anos, os índios visitam com frequência a instituição de ensino. Periodicamente, os adolescentes também se instalam na comunidade indígena para vivenciar seus hábitos. Eu acho uma convivência muito bacana, porque eles virem a gente ir também, meio que quebram um tabu daquelas coisas que a gente aprende sobre os índios. A gente, ao invés de aprender lendo ou vendo vídeo, a gente aprende na convivência, entendeu? A gente sabe como que é, a gente vê como que é de verdade o convívio deles lá na aldeia, e eles veem também como que é o nosso convívio aqui na escola. E foi interessante, acho que a evolução da nossa relação, assim, como que a gente chegou lá tímido, tanto nós com eles e eles com a gente, e a gente foi se tornando mais amigo, assim, acho que isso foi muito impressionante lá. E outra coisa muito impressionante que eu achei foi a relação deles com a natureza, que eles dão um valor enorme, assim, coisa que a gente não tem tanto, assim. Para os representantes do povo Pataxó, a interação pode ajudar a sensibilizar as pessoas em favor da causa indígena e na valorização da sua cultura.